O vídeo de hoje é sobre um dos maiores jogadores da história do Brasil. Aquele que, vestindo a camisa do tricolor das Laranjeiras, se tornou o maior artilheiro da história do seu clube, posto que perdurou até ser ultrapassado por outras duas figuras lendárias. Valdo, com 319 gols e que atuou entre os anos de 1954 e 1961, e Fred, com 199 gols e que atuou entre 2009 e 2016 e entre 2020 e 2022. É claro que eu estou a falar do pernambucano Orlando Pingo de Ouro. E se você quiser conhecer mais sobre a história desse ícone do futebol brasileiro, deixa seu like, se inscreve se não for inscrito, manda o link desse vídeo para pelo menos 7 amigos, porque Orlando tem 7 letras, e acompanha o que eu vou te contar depois da vinheta. Ano que vem, 2023, se comemorará o centenário do nascimento do ex-jogador Orlando de Azevedo Viana, mais conhecido como Orlando Pingo de Ouro, atleta nascido na cidade do Recife, capital pernambucana, no dia 4 de dezembro de 1923. Naquela época, apenas 3 equipes já tinham conquistado o título de campeão pernambucano. O Flamengo do Recife, primeiro campeão pernambucano. Inclusive, há no canal um vídeo sobre esse clube. Vou deixar o link na descrição para você assistir. O Sport Recife e o América do Recife. Aqui também tem um belo vídeo sobre o último título estadual do Alviverde da Estrada do Arraial. Vale a pena dar uma olhada, link na descrição. Orlando vinha já de uma família bem ligada ao futebol. Seus 4 irmãos eram jogadores, 3 no Náutico, Gerson, Isaac e Roldan, e 1 no Santa Cruz, justamente o mais velho e mais conhecido, o Humberto, popularmente chamado de Tará. Tará não foi qualquer jogador. Ele é o maior artilheiro da história do Santa Cruz até hoje. O quê? Não acredito. Além do fato da sua chegada ao clube, depois de jogar em 2 times amadores da cidade, o Mocidade do bairro de Beberibe e o Ateniense do bairro de Campo Grande, marcar um momento icônico da história do Santa Cruz. O clube já tinha 17 anos de vida e nenhum título. Com a chegada de Tará, o time puxou logo um tricampeonato, 31, 32 e 33. Jogou depois no Náutico, onde fez dupla de ataque com seu irmão Orlando e marcou 9 gols na vitória de 21-3 do Náutico diante do Flamengo do Recife, maior goleada da história do futebol pernambucano, e que aconteceu em 1º de julho de 1945. Para o Orlando, o seu irmão Tará, que era 9 anos mais velho, era a grande fonte de inspiração para trilhar no caminho do futebol. Orlando começou nas categorias de base do Náutico, mas antes, aos 15 anos de idade, já chamava a atenção nos campos de várzea, vestindo a camisa do Farroupilha, do bairro do Arruda, no mesmo bairro do Santa Cruz. O interessante é que Farroupilha se refere à Revolução Farroupilha, um conflito armado que aconteceu no Rio Grande do Sul entre 1835 e 1945, período em que os gaúchos formaram uma república independente do Brasil Imperial governado por Dom Pedro II. Não sei se o Farroupilha havia sido criado por um gaúcho residente em Recife ou apenas um pernambucano simpatizante da causa gaúcha de 100 anos atrás, ou qualquer outro motivo. Por que havia um clube chamado Farroupilha em Recife é um mistério. Bem louco! Em 1939, Orlando compôs o elenco juvenil do Náutico, que foi campeão da categoria naquele ano. E em 1940 foi chamado para compor o time principal. Em março de 1940, Orlando fez parte da delegação alvirrubra que faria uma excursão a Salvador, na Bahia. Após derrota de 6-3 para o Galícia no dia 10 e uma vitória sobre o Bahia por 2-1 no dia 14, Orlando marcou um gol no empate em 4-4 diante do Vitória no dia 17 e 2 gols na vitória de 3-2 no dia 19, diante também do rubro-negro baiano. Orlando, que não era Pingo de Ouro ainda, marcou 52 gols com a camisa do Náutico, entre 1940 e 1945. 2 momentos importantes foram os 5 gols marcados na vitória de 10-0 sobre o Flamengo do Recife em 21 de setembro de 1941 e os 6 gols marcados na vitória de 9-1 sobre o extinto Great Western do Recife no dia 12 de dezembro de 1943. Apesar do ótimo futebol apresentado, Orlando não conseguiu ser campeão pernambucano pelo Náutico. O alvirrubro de Rosa e Silva foi campeão pernambucano de 1945, mas Orlando já havia acertado a sua saída
bem antes do final do campeonato. Com a camisa da seleção pernambucana, Orlando marcou 2 gols na vitória de Pernambuco sobre a seleção do Ceará por 3-2, em 22 de novembro de 1942. 3 gols na vitória sobre a seleção do Rio Grande do Norte por 8-1, no dia 17 de outubro de 43. 1 gol na vitória de 6-2 sobre a seleção do Rio Grande do Norte 3 dias depois. 3 gols sobre a seleção do Rio Grande do Norte por 5-0, no dia 1º de outubro de 44. 3 gols na vitória sobre a seleção da Bahia por 9-1, no dia 22 de outubro de 44. E 1 na vitória de 2-1 sobre a seleção do Rio Grande do Sul no dia 9 de novembro de 1944. Todos esses jogos válidos pelo antigo Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais. Aqui no canal tem uma série de vídeos sobre esse extinto campeonato. Link na descrição. Em meados de 1945, a um trimestre de terminar a Segunda Guerra Mundial, acertou com o Fluminense, onde já estava um grande amigo seu, Ademir de Menezes, ex-Esporte Clube do Recife, ídolo do Vasco da Gama, mas que naquele momento vestia a camisa tricolor. E a sua estreia com a camisa do tricolor das Laranjeiras aconteceu no dia 15 de julho de 1945 pelo Campeonato Carioca, diante do Bom Sucesso, com vitória do Fluminense por 5-1, tendo um dos gols tricolores sido anotado por Orlando, que ganharia nesse jogo o seu apelido. Pingo de ouro, chamada de violeteira em alguns lugares, é uma planta da família das verbenáceas, muito comum no Brasil, conhecida no meio científico como Duranta erecta. Aí você pensa, então o Orlando Pingo de Ouro ganhou esse apelido porque de onde ele veio, a Duranta erecta era abundante? Não! Tem nada a ver com planta. Antigamente a turma gostava de fazer poesia para apelidar as pessoas. Hoje em dia, todo mundo é Bill. Na verdade, durante a sua estreia no jogo contra o Bom Sucesso, caiu um temporal. E obviamente molhou, pingou em todas as partes do gramado do Fluminense. Como Orlando havia jogado muito bem e se destacado bastante, houve um jornalista chamado Oduvaldo Cosi que descreveu que era como se o Orlando estivesse em todas as partes do gramado ao mesmo tempo, como os pingos de chuva que caíam. Aproveitando que ele era de baixa estatura, 1,65 m, o jornalista pensou em chamá-lo de Orlando Pingo de Chuva, mas convenhamos, não pegava bem. Ele pegou o fato de que o Orlando havia brilhado em campo como ouro e decidiu chamá-lo de Orlando Pingo de Ouro, nome pelo qual ficou conhecido para sempre. Olha o tamanho da poesia que o cara pensou. Realmente. Orlando marcou ao todo 134 gols com a camisa do Fluminense e conquistou títulos como o Campeonato Carioca de 1946, um dos mais acirrados de todos os tempos, pois Fluminense, Flamengo, Botafogo e América terminaram empatados com a mesma pontuação, se fazendo necessária a realização de um quadrangular, chamado de Supercampeonato, para se definir o campeão carioca. E o Fluminense ficou com a taça após encerrar 3 pontos à frente do Botafogo. E também o Campeonato Carioca de 1951, quando o Fluminense superou o Bangu em partida extra para se definir o campeão. Podemos citar o extinto Torneio Municipal de 1948, quando o Fluminense venceu na final o Vasco da Gama por 1-0, com um gol de bicicleta do célebre Orlando. Em 1952, ele foi campeão do chamado Torneio José de Paula Júnior, ou Torneio Quadrangular de Belo Horizonte, no qual participaram, além do Fluminense, o Cruzeiro, o Atlético Mineiro e o América Mineiro. O Fluminense venceu no dia 22 de junho o Cruzeiro por 2-0, 2 gols de Orlando Pingo de Ouro, venceu no dia 25 o América Mineiro por 2-1, gols de Didi e Robson, e perdeu no dia 29 para o Atlético Mineiro por 2-1, gol de Carlile para o Flusão. Fluminense e Cruzeiro ficaram empatados em pontos, e se fez necessária uma partida extra para se definir o campeão, que foi o time carioca após vencer o Cruzeiro por 3-2, um gol de Quincas e 2 de Orlando Pingo de Ouro. Mas ainda faltava a cereja do bolo. Também em 1952, Orlando fez parte do elenco tricolor comandado pelo técnico Zezé Moreira, que conquistaria a Copa Rio Internacional, competição que foi sediada em São Paulo e no Rio de Janeiro, e que contou com as principais equipes do futebol mundial. E por causa disto, o Fluminense reivindica até hoje para que a FIFA reconheça a Copa Rio de 52 como Mundial de Clubes. Havia o grupo de São Paulo, composto por Corinthians, Libertad do Paraguai, Áustria Viena da Áustria e Saarbrücken da Alemanha.
enquanto que o grupo do Rio de Janeiro havia o Fluminense, o Sporting de Portugal, o Peñarol do Uruguai e o Grasshopper da Suíça. O Fluminense estreou no dia 13 de julho de 1952 com empate em 0-0 diante do Sporting. No dia 17 venceu por 1-0 o Grasshopper da Suíça, gol de Marinho, e no dia 20 venceu o Peñarol por 3-0, 2 gols de Marinho e um de Orlando Pingo de Ouro. Nas semifinais, 2 vitórias sobre o Áustria Viena, 1-0 no dia 23, gol de Didi, e 5-2 no dia 27, 3 gols de Orlando Pingo de Ouro, um de Tele Santana e um de Quincas. Nas finais, o Fluminense teria como adversário o Corinthians, e o tricolor venceu o Timão no dia 30 por 2-0, gols de Marinho e Orlando Pingo de Ouro, e empatou em 2-2 no dia 2 de agosto, gols de Didi e Marinho, resultados que garantiram o título da Copa Rio ao Fluminense de Orlando. Para você, o Fluminense é legitimamente um campeão mundial? Opine nos comentários que a gente quer saber. Um pouco antes, em 1949, Orlando compôs a seleção brasileira que naquele ano jogaria a Copa América, ainda chamada de Campeonato Sul-Americano, e que seria jogada no Brasil. A seleção brasileira venceu o Equador por 9-1, depois a Bolívia por 10-1, o Chile por 2-1, a Colômbia por 5-0, um gol de Orlando, o Peru por 7-1, um gol de Orlando, o Uruguai por 5-1 e perdeu para o Paraguai por 2-1, em pleno estádio Independência em Belo Horizonte. Como brasileiros e paraguaios terminaram empatados, se fez necessário um jogo extra, e o Brasil venceu o Paraguai por 7-0, ficando com a taça de campeão. Em fins de 1953, Orlando deixou o Fluminense e teve uma rápida passagem pelo Santos. Com a camisa do alvinegro praiano, Orlando marcou apenas um gol, que aconteceu no dia 4 de outubro de 1953, num jogo em que o Santos venceu o extinto Comercial de São Paulo por 2-0, gols de Orlando e Del Vecchio. Em meados de 1954, Orlando deixou o Santos para acertar com o Atlético Mineiro, do treinador uruguaio Ricardo Dias, para a disputa do campeonato estadual, onde tentaria quebrar o tabu. Apesar de ter mais títulos que os rivais, Cruzeiro, América e Vila Nova de Nova Lima, o Galo nunca tinha ganho um tricampeonato, coisa que seus rivais gabavam-se de ter. Neste ano, o Atlético superou o Cruzeiro nas finais e conquistou seu inédito tricampeonato, que no ano seguinte viraria tetra, após o Galo liderar o triangular final, composto também pelo Vila Nova de Nova Lima e pelo Democrata de Sete Lagoas. Em 2 anos vestindo a camisa do Atlético Mineiro, Orlando Pingo de Ouro marcou 14 gols, valendo salientar o primeiro, que ocorreu no dia 23 de maio de 54, na vitória de 3-1 sobre o Sport de Juiz de Fora, marcando um dos gols. Em setembro de 55, Orlando Pingo de Ouro estava de volta à então capital federal, porém desta vez para defender as cores alvinegras do Botafogo, vindo a marcar seu primeiro gol com a camisa botafoguense no dia 24 de setembro de 1955, na derrota de 3-1 frente ao América do Rio. Mesmo contando com o astro Garrincha, o Botafogo fez uma das piores participações no Campeonato Carioca, ficando em 7º lugar, bem distante do título. Em 56, jogaria no clube, onde encerraria a carreira em 57, o Canto do Rio, de Niterói, que apesar de não ser da cidade do Rio de Janeiro, jogava o Campeonato Carioca, que antigamente era destinado apenas aos clubes cariocas, ou seja, da cidade do Rio, e não de todo o estado. Em 1956, o Canto do Rio foi apenas o 10º colocado entre 12 participantes e em 57 foi o 7º. Infelizmente, Orlando Pingo de Ouro nos deixou em 4 de agosto de 2004, vítima de insuficiência respiratória no auge dos seus 80 anos de idade, quando ainda morava no Rio de Janeiro. Se tu chegou até aqui e tu ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade. Clica aqui embaixo no botão inscreva-se. Não esquece de ativar o sininho e se você gostou desse vídeo, deixa agora aquele super like motivacional, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!